Mudou, né? Miroslava, tudo bem? Muito bem. Tudo bom, Miranda? Beijo. Tem que ligar o ar. Eu falei que eu estava na menopausa. Não, andropausa, gente. Tudo bom? Talvez seja melhor se sentar para lá. Porque outro dia desligaram porque aqui está o rapaz. Ligaram os ventiladores, foi legal. Eu falei, tá bom. Não, ligou ali o ventilador, porque o ventilador parou a chuva. Não, como eles, você vai trabalhar? Não, eu não tenho menopausa. Ativada. Ok, pessoal. Então vamos fazer a nossa prece de início, embora eu chore, e lá a gente faz essa prece de Cáritas, né? Que é bonita demais, né? Fala a verdade. Nossa! Então, aqui a gente sempre faz a nossa prece de início. É com muita alegria no coração que estamos aqui reunidos, em nome de Deus e em nome de Jesus, para mais uma manhã de estudos sobre a doutrina espírita, em especial sobre o Livro dos Espíritos, o primeiro livro escrito pelo Kardec sobre a direção do Espírito da Verdade, né? A falange do Espírito da Verdade. E buscamos, neste momento, este contato com a espiritualidade amiga, espíritos queridos que sempre nos acolhem com muito amor e carinho. E a eles pedimos que nos intuam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Também pedimos, Senhor Jesus, que a sua paz, que o seu amor esteja com todos os espíritos que aqui estarão estudando conosco. Mesmo que nós não consigamos vê-los, eles aqui estão. E nós os recebemos com um voto de boas-vindas, fraterno, amigo, e que nós todos possamos ter uma manhã de bastante entendimento. E deixamos para abrir a nossa reunião a prece de Pai Nosso entregue nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Tudo bem? Para quem está vindo pela primeira vez? Você é a primeira vez também? São duas pessoas. Vamos deixar tudo aberto. Talvez essa porta a gente tenha que fechar. Bom, bem-vindos. Sim, é por causa do ar, né? É. Sim. Que nem estava, por quatro. Para mim está tudo bem. Não, estou perguntando porque é condicionado. Porta seu nome qual é? Fala alto. Márcia. E? Sérgio. Sérgio. Vem sempre. A Márcia vem sempre. Ele. Sim. Bom, eu não enxergo mesmo, então eu sei que tem mais uma pessoa aqui. Né? Seu nome é Genivaldo. Genivaldo.
Olha só. Hoje ele volta numa casa, né? Uma Olha, casa ele é um nome muito comum. É, Genivaldo. O Max aqui, inclusive. O presidente da nossa casa se chama Genivaldo. Genivaldo Gasparini. Se Muito fosse bem. Márcia, ninguém ia reparar. Tá? Mas a gente chama ele de G. Mas nós não vamos chamar você de Geni para não dar problema. Nós vamos chamar você de Genivaldo. Você está sem livro? É. Essa edição que todo mundo está usando fica mais fácil. Certo. Muito bem. Então, no nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, a gente lê uma pergunta, uma resposta, e tem sempre alguém que fala sobre as coisas. Certo? Eu vou tentar falar o mínimo possível, mas eu não aguento. Me desculpem. E aí eu acabo falando mais do que devia. Ok? Gente, nós estamos entrando no capítulo 7º já. Deu só uma encarnação, a gente acaba isso aqui. Quanto tempo já está? Não, o 6º ficou 6 meses. Brincadeira, ficou tanto assim. Está ajudando. Eu achei que já estava. Nós já Há uns 2 anos, né? Já recomeçou isso aqui. Há uns 2 anos, né? Então, volta assim. Não tem pressa. Eu acho que faz mais, porque quando a gente chegou... Ah, não, acho que essa nova virada deve ter o quê? Não tem um ano ainda. Não. É? Foi anotado, infelizmente. A gente estudou por 7 anos, já está 3. É, porque lá em cima, é que, na verdade, mas tem uma questão. É importante a gente reconhecer que a gente não fica só na leitura e na resposta, né? A gente divaga bastante porque a gente tenta trazer a informação para o nosso dia a dia, para as coisas que estão ocorrendo, né? E surgem perguntas. Então, é por causa disso que é um estudo vagaroso. Mas a vantagem de se estudar assim é que a informação fica lá na nossa cabeça, né? Então, se você lê o Livro dos Espíritos, a gente sempre recomenda para todo mundo. Pega o Livro dos Espíritos, lê de cabo a rabo. Depois pega o Livro dos Médiuns, lê de cabo a rabo. Depois vai para o Evangelho, né? Ou o Céu e o Inferno, e lê inteirinho, e depois o Evangelho. É bom para a gente ler e ficar pegando as coisas, e aí também vai surgir trocentas mil dúvidas. Porque nem sempre a coisa vem assim tão fácil de ser entendida, né? E é por causa disso que o estudo sistemático, vagaroso, ele firma na nossa mente os conceitos da doutrina, ok? Então, eu sou adepto desse tipo de estudos. E, bom, é isso. É só leitura, gente. Não precisaria nem ter um grupo, era só você ler, né? Às vezes a gente tem uma questão para a manhã inteira, porque a manhã inteira tem uma hora só. Por sinal, esse relógio está vagaroso. São 10h10. Está cansado. Está cansado. Bom, gente, nós vamos começar um novo capítulo, que é o 7, que é retorno à vida corporal. E os temas são prelúdio do retorno, união da alma do corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotia, loucura, da infância, simpatias, antipatias terrestres, esquecimento do passado. São temas bem interessantes. São temas difíceis de serem tratados em muitos momentos. Mas estamos aqui por causa de uma reencarnação, certo? Tem que agradecer todo dia, porque a fila está grande. Agradecer nossos pais que eles permitiram a gente, e não importa quanto tempo nós estamos aqui, sempre... Fechando, né? O último capítulo, nós estávamos estudando enquanto estava lá, no mundo dos espíritos. Agora nós vamos reencarnar. É o que nós vamos estudar agora, certo? A reencarnação. Os conceitos, esse conceito da reencarnação, muitas vezes, é muito difícil de pessoas que não têm, que vieram de outras religiões, aceitarem mais facilmente. É bem mais difícil, né?
Então, a base do Espiritismo é essa. Nós somos espíritos eternos, a partir da nossa criação, seremos eternos, né? Estamos em constante progresso. A reencarnação é necessária para nós nos adiantarmos, fazermos amizades e inimizades, e, no final das contas, seremos espíritos perfeitos. Portanto, tudo aquilo que seria, entre aspas, mal, por exemplo, quando a gente causa, né, mal para o outro, tudo isso vai desaparecer, porque nós seremos espíritos perfeitos. Essa é a base. Não, tudo bem. Não, é importante ainda ressaltar que a reencarnação é a única forma de explicar a bondade e a justiça divina. Sem reencarnação você não consegue, fica muito estranho. Se todo efeito tem uma causa, e a gente usa sempre esse exemplo, que crianças nascem em uma determinada malformação, só nossa. Ele vai falar aí da idiotia. Né? Ok, como só então Deus está sendo injusto? Deus não pode ser nada além da perfeição absoluta. Então, se não é injustiça, deve ter uma causa. Se não está nessa vida, está na outra. Se a gente olhar, é lógico isso, né? Só que a unicidade da existência transforma tudo isso em algo muito triste. Né? Você tem uma oportunidade em 100 anos, sei lá, de errar e acertar para ir para o céu, e muitas maiores do que o inferno. Como que nós vamos reagir? Eu vou para o inferno mesmo, vou pisar na jaca. Aí eu acabo fazendo um monte de inutilidades aí e me comprometo mais. Então, a reencarnação não é só o fato de, né? A reencarnação é biológica, isso não é religioso. Independe da religião que você tiver, você vai reencarnar. Acreditando ou não, isso que é o mais interessante. Mas, então vamos lá, gente. Prelúdios do retorno. É a questão 330. Vem aí? Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Resposta deles: eles a pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando. Quando isso se dará? E na sequência, a reencarnação, então, é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente, assim é. Certamente, assim é. Portanto, a reencarnação é a única forma do espírito progredir. Na base, lá no começo do Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar, né, claramente escrito assim, trabalhado a questão assim: Deus criou o princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual se utiliza do princípio material para progredir. Então, essa é a base, né? E, obviamente, todos os seres vivos, né, vão ter uma contraparte, e eu vou chamar de espiritual, né? Porque necessariamente há uma evolução. Nós vemos claramente no mundo animal, eu vou chamar do irracional, embora muitas vezes a gente haja de maneira irracional, mas no mundo animal é irracional, né? Nós vemos o cuidado com as crias, né? A inteligência do animal para resolver problemas que ele vai encontrando no meio do caminho, né? Então, este desenvolvimento ocorre. E vai chegar num momento que o espírito humano, né, embora seja colocado no Livro dos Espíritos assim, nós somos criados simples e ignorantes. Ponto. Né? Mas se você pensa na evolução como um todo e na informação que vem dos próprios espíritos, e o espírito precisa, né, da matéria
para progredir, e são milhões de anos, né? E se nós pensarmos, pegarmos os livros que vieram depois pelo Chico Xavier e outros autores, em que o Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, ele dá claramente a noção, né, de que há esta evolução contínua, nós somos evolução de outras espécies, vai chegar num determinado momento em que nós temos o nosso, eu vou colocar entre aspas, né, a criação do ser humano, né, do espírito humano. Mas, na verdade, é um espírito que vem progredindo até chegar na fase hominal, de homem, né? E aí vem um clique diferente. Olé, né? O clique diferente é exatamente a nossa consciência agindo e a questão da razão, em que nós passamos a refletir sobre tudo, inclusive entender que, ao agir, eu vou ter uma reação. E aí vai progredindo. Por isso que a gente nasce, entre aspas, e eles colocam isso, de uma maneira razoável para o entendimento nosso, né? E nós fomos criados simples e ignorantes. O que quer dizer isso é, basicamente, essa ignorância das consequências dos nossos atos para nós. E a responsabilização dos nossos atos para conosco mesmo. Nós somos responsáveis. Ninguém mais é responsável por aquilo que eu fiz. Ninguém. Ah, você é um soldado e o cara mandou você atirar. Você podia não atirar. Ah, mas ia ter consequência. Tinha, mas você podia não atirar. Você escolheu, certo? Então, quando você escolhe você atirar, a decisão foi sua e a ação foi sua. É diminuída a minha responsabilidade? Sim, porque eu estava sob um outro me ameaçando se eu não fizesse. Mas eu podia escolher não fazer. Né? E aí, essa responsabilização. E aí vem todo o conjunto de informações da doutrina. E por isso que ele fala, eu estou do lado de lá e eu sei que eu vou ter que reencarnar. Por quê? É só cada um avaliar a si mesmo. Nessa vida aqui agora. Somos perfeitos? Eu sou. Só eu. Eu estou aqui para ajudar todo mundo a progredir. Né? Mas não somos. Erramos. O nego pisa no meu calho, eu já falo, Senhor, é para a paz. Não foi sem querer. Ele deu um cutucão. Né? E eu já reajo. Se eu reajo a esse tipo de coisa, imagina quando, né, alguém me prejudica de maneira terrível, mata um ente querido meu, né, ou me fere mortalmente, e aí eu, né, vou morrer. Infelizmente, a gente ainda traz o ódio, né? Por isso que na prece de Jesus ele fala assim, livrai-nos das tentações, né? Que tentações são essas? São os problemas, né, não resolvidos do nosso espírito, né? Nós não resolvemos ainda um monte de coisa. Então, é natural que eu vou ter que reencarnar. Nós estamos num mundo de expiação e provas, um pouquinho acima do primitivo. Queremos galgar para sermos um mundo de regeneração e depois um mundo feliz, em que só tem felicidade, não tem nenhum mal, né? Mas nós estamos longe disso, a gente está vendo aqui na nossa terra como é.
E se estamos reencarnados aqui, é porque estamos mais ou menos ali, ó. E, portanto, eu pressinto que eu vou ter que reencarnar, porque eu sei que eu vou ter que, na minha reencarnação, resgatar débitos do meu passado. E eu vou ter que vencer minhas más tendências para me transformar moralmente. E que isso não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É por isso que ele fala, se pressente como o cego pressente o fogo quando ele está chegando perto do fogo. Porque o negócio vai ser barra pesada. É isso. É a educação do livre-arbítrio, no final das contas. Se a gente vai educando o livre-arbítrio, a tendência de errar menos aumenta. Você vai errando menos cada vez que você vai aprendendo. É difícil, é. Porque todo mundo quer saber o que foi na vida passada. Perigosíssimo, depende do que vai te falar. Só vê onde seu calo aperta isso aqui. Você vai entender por que você está aqui para passar aquilo que você tem que resolver. Né? Então, normalmente, as nossas dificuldades vêm exatamente o que o Eduardo falou. É passar por situações que, de alguma forma, a gente deixou para trás. Importante sempre lembrar que o livro dos Espíritos fala muito em punição. A gente transforma isso em aprendizado, não deixa de ser. Senão fica uma coisa muito pesada. Mas é isso. Né? Aquilo que a gente aprendeu, não precisa aprender de novo, certo? Nem na escola. Você já passou por situações que você venceu as dificuldades, ok, você não precisa mais passar por isso. Aquilo que ainda está apertando o calo, você tem que... Mas você vai poder ajudar o outro que Exatamente. vai passar por aquilo e você fala, olha, se você fizer do jeito que eu fiz aqui, vai dar certo. E não tem calhão não, tá, gente? É olho, não, nada disso. Você usa aquele exemplo, você com uma pessoa que matou muitas outras em alguma coisa, ele volta e desenvolve um remédio que acaba ajudando muita gente. O que ficou? Falando. Acho que foi a Ivone que passou. Bom, podemos continuar. Oi, que eu acho importante, que a gente tem que passar na encarnação, é o enfrentamento da morte. Ele coloca aqui. Sim. Enfrentamento da morte. Isso. Muito importante. Aliás, eu deveria estar lembrado com a morte. É? Então, voltando para casa, não sou daqui. Exato. Não é? Que são duas certezas que nós temos, a morte e a Receita Federal. O resto consegue escapar. Na verdade. É. Não, Não, mas mas... os ambientais têm essa dificuldade. Sim. Os ambientais não. É, Eu acho que eles têm a facilidade com deixar o corpo e voltar para casa. A gente tem esse aspecto. Se a verdadeira vida é a outra, é que a dificuldade, por ser ocidental, né? Você tem a mesma nós espirituais. Que tem de espírito que tem medo de morrer, gente, é impressionante. Aí pode ser coisa de consciência também, né? De repente, é seu. Mas aí... Não é, pessoal, fala que até eu estou falando de novo. Pode continuar, gente? Quer falar alguma coisa? Alguém? Dúvidas? Várias? vamos em frente? Vamos lá. É a 331 agora. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação. Nessa época aqui eu estaria preocupado, mas existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Isso. Primeiro aparece a questão da palavra punição, né? Tendo em vista que Deus não pode punir, porque Ele sabe que nos criou simples e ignorantes e, portanto, se eu errei por ignorância, portanto, não posso ser punido por uma coisa que, né, foi ignorância minha. Então, não é razoável nós supormos Deus punindo ninguém. Bom, partindo dessa premissa, eu, Eduardo, entendo dessa maneira. A palavra punição aqui vem do contexto que o Kardec vivia na época em que ele escreveu
esse livro, e os médiuns que trabalhavam com ele nesse trabalho aqui, né, usavam esse conceito da punição, né, no sentido, não, você errou, vai ser punido pelo erro, ponto. Né? Que nem o sujeito tem leis. Você feriu a lei, você vai ser preso para pagar por aquela lei, por aquela infração à lei. Ponto. Essa é uma punição. A sociedade humana trabalha com o conceito de punição. Entretanto, em muitos países, tem mudado esse conceito da punição. Ao invés de se punir o indivíduo pelo mal praticado, né, pela infração à lei, busca-se ressocializá-lo. Então, se trabalha com a ideia da ressocialização, ou seja, o indivíduo vai refletir por um tempo na cadeia, pelo mal que ele fez, pode receber instrução, pode estudar, pode fazer um monte de coisa, teria a redução da pena, né, que é a ressocialização, para ser reinserido na sociedade, para ser um cidadão de bem. Então, no final das contas, este conceito, né, que a sociedade humana, inclusive no Brasil em especial, isso é muito, muito forte, né? Se a sociedade humana já olha desta maneira, que dizer de Deus, que é a bondade infinita? Então, Deus não pode punir. Então, o que é que o indivíduo, aqueles que nem sabem que vão reencarnar, porque existem as reencarnações automáticas. Determinados espíritos, né, que não têm condições de presidir a sua reencarnação, eles automaticamente vão passar por experiências terrenas. E ele pressente que ele não quer ir, não, porque ele sabe que ele fez muito mal e que vai sofrer consequências. E acaba sofrendo mesmo as consequências do mal dele. Mas se ele não sair do mundo espiritual, ele não tem como fazer nenhum progresso. Então, nas reencarnações, né, que são automáticas, eu não estou falando da reencarnação compulsória, eu não estou colocando o compulsório, porque nós espíritas utilizamos muito essa ideia da reencarnação compulsória como sendo aquela em que o indivíduo vem com defeitos físicos graves, com problemas mentais gravíssimos e por aí vai, né? Em que necessariamente o espírito acaba reencarnando, né? Por não querer se modificar, e aí acaba sendo mesmo uma necessidade de ficar, muitas vezes, até mesmo escondido, né, dos seus inimigos, né, quando ele está num corpo defeituoso, em que ele não vai poder se expressar normalmente no convívio com os demais. Agora, nas reencarnações automáticas, são aquele negócio, né? Vai reencarnando até atingir um grau de conhecimento, né, que vai lhe permitir comandar as suas reencarnações. E muitos deles não querem, mas eles são necessariamente colocados em corpos de carne para fazer o seu progresso. Mesmo que seja mínimo, eles vão fazer. Não se espera, e por isso que a palavra punição colocada aí não é boa, né? Porque não se espera que a reencarnação seja uma punição para o espírito. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Certo? A reencarnação, se é para o progresso do espírito, ela não é uma punição. Mas como ele sabe que ele vai enfrentar, né, todo o mal que ele praticou
e a lei da ação e da reação é mandatória, é uma lei divina, né, entre os indivíduos, ele vai, durante a vida de encarnado, sofrer as consequências do mal praticado por ele. Fala. Ele não é promissão. Não é promissão aos olhos das leis divinas. Assim, Na minha opinião, é isso mesmo. mas eu, encarnado, sim, tinha uma punição. Se eu não tenho conhecimento, né? Talvez por isso que ele falava assim, para ele é uma punição. Quando eu estou aqui, porque eu não sei. Porque por que eu estou passando por isso? Não, do ponto de vista dele, ele pode encarar como sendo uma punição. É que a gente encontra... Não é punição, mas não é. Até estou vendo isso. Exatamente. A hora que eu entendo, não. É um aprendizado, sempre. É que a palavra punição, a gente sempre relembra que, na época, contextualizando, Kardec era católico, escreveu isso aqui. E o termo punição se usa muito em igrejas seculares. Né? Então, a gente sempre coloca, ok, o cara que está sofrendo, ele pode mostrar uma punição para ele, sem dúvida. Né? Mas não é a lei de Deus que está punindo, é a própria consciência que está forçando ele a aprender. Por isso que ele fala, ele sente como uma punição. Você trocasse por reparação, então é melhor? Pois é. É que a palavra punição é pesada, né? Isso cai no ombro, assim. Reparação também. Aprendizado, porque no final das contas, se você compreendeu por que você está passando por aquilo, é um aprendizado que você não vai ter que passar de novo. Mas lembra, uma coisa que eu queria chamar a atenção nossa aqui. Estamos no preâmbulo da reencarnação, ou seja, eu estou lá, do lado de lá. Os espíritos que passam por essas reencarnações automáticas, né, são espíritos que sabem que erraram. Ele não planeja reencarnar de jeito nenhum. Mas chega num determinado momento que a espiritualidade superior considera, ele precisa reencarnar. Então, ele vai reencarnar. Não é compulsória no sentido dele nascer deformado, tal. É como eu entendo essa resposta dos espíritos. Mas ele sabe que ele vai sofrer as consequências naquela encarnação dos erros. Por isso ele não quer reencarnar. Não quero encarnar, não. Que isso? Para quê? Tá bom aqui. Ou ainda nem sabe. Né? Então, Eu acho que é o mesmo sentimento quando você vai morrer. Você não quer morrer, porque ela vai ter que pagar com as consequências que ela fez aqui. mas enquanto ela está vivendo também. Sim, mas o medo da morte, eu acho que é exatamente esse, o medo da reencarnação. É exatamente o medo de ir embora. Então, Que aí ainda vem uns médios e falam assim, a sua vida vai passar como se fosse um WhatsApp. Todo mundo vai saber o que você fez. Aí não tem quem quer ir embora, né? Vão me entregar tudo. Vai entregar tudo, vai olhar e vai saber quem você é. Isso os nossos mentores já sabem. Para eles é um WhatsApp direto. você quer falar? Quem? Só eu. Não. Ele levantou É a para mão. preguiça. Tá preguiçando, Você estava alongando. São bem dos acordos, também que você pensa, já pensa no dono do sul da casa. É meio É um purgatório, né? da invenção, né? Então, mas esse medo da morte, o espírita não deveria ter, primeira coisa. Primeiro, porque ele sabe que vai enfrentar, certo? Sempre os seus próprios atos. Ele vai se defrontar com os seus próprios atos e vai perceber, bom, não tenho o que fazer. Primeira coisa. Segunda coisa, ele sabe que ele não vai para o inferno. Mas também ele não vai para o céu. Não, ele vai para um lugar com o qual a sua mente te identifica. É com seus iguais. Tá? Sua mente e o seu coração. Mas não tem aquele que a mente identifica. Não dá para esconder. Não dá para esconder. Tem muita religião que vende um pedacinho do céu, a pessoa vai morrer. Então, mas eu estou falando do espírita. Sim. Então, quando a gente fala do espírita, o espírita em nenhum momento deveria ter medo da morte.
Não deveria ter medo da morte. A primeira situação que eu vivi conhecendo a doutrina foi a carta da Maísa. E aí ela falou que se as pessoas soubessem quão bom era morrer, foi aí que eu me interessei pela doutrina. E as pessoas têm muito medo de morrer, têm muito medo do que vai passar, mas que é um conforto enorme. E daí eu acho também uma sobrevivência, né? Mas a gente, como você falou, é verdade, retorno para a verdadeira vida, nós deveríamos realmente não temer a morte dessa forma. Se bem que, a minha opinião, acho que muitas vezes falar medo da morte talvez seja medo de como morrer. Exatamente. É diferente. Como que isso vai acontecer? Será que eu vou morrer com uma doença que vai me levar até o fim? Será que eu vou sofrer um acidente? Será que eu vou morrer de velhice? Sei lá. Eu vou morrer de velhice. Já estamos no caminho, cara. Só falar muito Não, disso mas aí, o meu é... Não, ainda tenho mais 50 anos. Eu vou até 120. Até eu não quero tanto, não. É muito. Você vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho. Só vai ter espíritos aqui. Mas o medo é necessário. Se eu não tivesse medo, eu não Ah, sim. Sim. Por isso, os suicidas, por exemplo, né, quando ele aprendeu depois que cessa tudo, opa, por fugir dessa responsabilidade, dessa preocupação, pelas vias da morte. Né? Então, o medo faz parte da lei de conservação. Se eu não tivesse medo, eu jogava no prédio, depois você tá dentro, mas né, não pode ser aquele medo exagerado, onde você fica preso por aí, porque aquilo para da gente. E não é só no caso do suicídio. Se a gente não fôssemos temerários, fôssemos destemidos, você estaria se arriscando o tempo todo. Então, isso faz parte da conservação, concordo. Isso ok, mas... Por isso que eu não vou pular de paraquedas nunca. Nem naquele bungee jump. Nem que montanha-russa. Nem aquele negócio de bungee jump. Bungee jump, pelo amor. Mas é importante a gente citar isso e lembrar que morrer nós vamos mesmo, não tem como. Vamos nos preparar para isso. Como? Procurando agir da melhor forma possível. E quanto menos coisa você tiver que consertar, vamos por assim, consertar as próximas encarnações, melhor vai ser a sua permanência no plano espiritual. Isso é lógico também. Se eu estou só aprontando, eu vou chegar lá, vou ter que resolver tudo isso de uma vez. Né? O cara vai, WhatsApp, o cara vai pegar e falar, deve ser tablet, né? Na época do cara vai falar, isso não deu certo, vamos resolver? Nossa, podia ter feito e-mails e tal. É assim mesmo que funciona, não é? Não existe nada celestial, não é? É muito próximo o nosso dia a dia do dia a dia. Não deu certo, o que a gente vai fazer? O cara fala, daqui 30 anos tem que voltar tentando resolver isso. Se você tiver a capacidade, será que você consegue? Tem todo esse processo. Então, falando dos automáticos e os compulsórios. Teoricamente, a gente teria essa oportunidade. Isso aí, você programa a sua reencarnação, vai voltar. Deve dar um frio na barriga imenso de voltar. Aqui, trabalhos mediúnicos, a gente, há uns 15 dias atrás, eu atendi uma moça que, através da médica, que não queria voltar, não queria reencarnar de nenhum. E é difícil tentar convencer o espírito que precisa da reencarnação, né? E foi a tal ponto que passaram que a mãe dela, não a queria receber, a mãe dela estava lá, mãe. Ela ficou muito brava que era a mãe, aí veio assim, ela vai te abraçar, no que abraçou, adormeceu e foi. Provavelmente foi precisava para levar. Porque acho que a gente, quando olha o mundo como está hoje, deve dar um medinho assim, você voltar numa situação como a gente está vendo no dia a dia. Aqui, moralmente, eu acho que sim. Antigamente, você pode pegar qualquer livro, eu ler o Estevam, você vê, você abria a boca, era açúcar, você perdia tudo, está mais ou menos parecido, mas não mudou muito. Então, acho que é um progresso material muito grande hoje. Mas o moral, na minha opinião, mas também você pensar que, por exemplo, a medicina tem só 150 anos. Não estou falando na Grécia, do enfermeiro, não. Na época
estou falando agora, essa medicina, as coisas. A medicina mais tecnológica, ela começou mesmo a partir do quê? Quando os caras começaram a olhar por dentro do corpo, por exemplo, com aqueles negócios que olhava o cara, sabe aquele engolidor de espada? Então, hoje, todo mundo faz não é a colonoscopia, a endoscopia digestiva. Digestiva, é tudo endoscopia. A endoscopia digestiva entra aqui assim, né? Um negócio tudo torto, tal. Olha lá dentro, tem uma câmerazinha, tal, fica bonito, o cara vê todas as coisas lá. Antigamente não era assim, não. Quando começou, nos primeiros, era um cano que tinha um espelho, o cara jogava uma vela, uma luz de vela no espelho, aí o cara... O negócio entrava... Ela não põe a luz de vela, e sempre anestesia o livro. Um tubo lá para olhar lá dentro. Era assim, cirurgias como começou, né? Cirurgia, A cirurgia, o nego toca o uísque ou sei lá o que no cara, adormece, que ele vai sentir dor de qualquer jeito. A primeira colocada do sistema colocaram na pedra. No estente, né? Sim. Um peso, né? Bom, vamos em frente. Vamos em Olha, frente. nós mudamos tanto do assunto. Quem não aqui está vendo como é, aí começa a falar, Você vê, tem um filme que é um best-seller, esqueci o nome, que um inglês sai para estudar no Irã, que lá era um berço de tudo, né? Bibliotecas, conhecimento, e antigamente era um barbeiro que cortava as coisas, tinha arrancava, era um barbeiro que tirava seus dentes, né? Então, foi tudo assim. E eu falei da medicina. Eu falei da medicina porque teve uma série da Dona Queen, que era 1800 alguma coisa, e foi 1800. Aí eu conversei com o meu cardiologista, e se você pensar assim, realmente, da medicina, o que a gente conhece hoje, da medicina que existia antes, que era mais curandeiros, essas coisas, é mais ou menos isso, né? Isso no mundo ocidental. Lembra que a China tem a medicina ayurvédica, tem a medicina chinesa, até uma aluna minha que trabalha com imagens médicas e tudo, ela foi convidada para falar num congresso que vai ser no Rio de Janeiro, um congresso mundial de medicinas... não é alternativa, eles usam outro nome. Não, mas aí tem todas, tem a medicina nossa, tem a medicina chinesa, ayurvédica, a dos povos indígenas e tudo, é muito interessante, né? Que a humanidade foi progredindo assim bastante. Chinês. Vamos mais uma? Vai. Agora, 333. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Pode-se apressá-lo, um momento, pode-se apressá-lo solicitando por seus votos. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que pode curar. Chegou a hora. Eu não vou dar um jeito de não ir de qualquer jeito, porque tem espíritos, e aí, inclusive, é uma das questões do aborto, né? Que a gente tem que tratar com muita calma isso daí. Pode, muitas vezes, o espírito ir sabotando a reencarnação dele. Ele está lá para
para reencarnar e ele vai criando condições e a mulher acaba tendo aborto espontâneo, provocado pelo espírito reencarnante. Mas ele vai sofrer as consequências disso. É isso que eles estão falando aí. Nem todos os espíritos têm esse domínio da reencarnação, né? Deve ser Isso, exatamente. a grande minoria, na verdade. Isso, para fazer isso. Para ter essa Sim. influência. Exatamente. Essa técnica aí foi. A retardar, Foi a polícia que passou aí? não quero, Não, o provocar o próprio aborto, o provocar o próprio aborto, ele tem que conhecer o centro para fazer isso. mas mesmo que ele não tenha ainda no processo, né? Rio da manhã ainda está lá, né? Olha, meu amigo, está na hora de você, como você. Não, vou ficar mais aqui. A encarnado não tem essa possibilidade. Em prazo, acabou. Vai do lado de lá, não tem essa possibilidade de reencarnar no fundo. Havia até milênios, né? Ele ainda vai. Mas vai chegar uma hora que Chega uma hora, aí a própria forças telúricas te puxa. Sabe, então fala assim, cara, tem que ir agora. Tem mais jeito. O próprio também, os próprios amigos que já estavam com ele, meninos, já seguiram, estudaram, estão indo bem, já veio formando ele, também não vai parar, você está na terra. Por isso que ele fala indiferentes e covardes. Eles são bem né, assim, taxativos. Né? E as oportunidades vão diminuindo. Quando você começa a trazer mulheres em período de fertilidade que possam engravidar, querem, não querem, você vai fechando uma. Isso quem tem que agradecer. Né? Não é fácil. Estatisticamente. Vai dar mais uma, acho. Agora é a 333. Se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? A resposta é não. E não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. É o seu destino. A gente vai progredir, queiramos ou não, tá? Isso é um fato. Você pode marcar passo, ficar para trás, mas que um dia você vai, não tem jeito. Todos tendemos à perfeição relativa. É muito interessante. Né? Você pega, por exemplo, do livro Memórias de um Suicida, né? Em que ele retarda por quase 50 anos a reencarnação dele. 50 anos. Ele consegue ir retardando, o pessoal falando, olha, você precisa reencarnar, você vai precisar reencarnar. Então, ele segura uns 50 anos, do ponto de vista de 50 anos terrenos mesmo. Então, não há uma forçação de barra em cima dele, certo? Mas, se ele não reencarna, ele vai começar a ter consequências da não reencarnação. Então, é quando ele se decide por reencarnar. Mas é muito interessante, né? Um espírito de mediano conhecimento, que é mais ou menos isso, não é isso? Ele pode retardar? Pode, mas não indefinidamente. Ele vai reencarnar. Não tem outra forma. Eu disse que tinha um livro de uma mãe está nessa situação, mais ou menos feliz, inclusive. Tranquilo. Vai ficando, até que um dia, com ela, nós disse, olha, tem alguém no ente querido seu que precisa reencarnar lá na Síria. Pode se tornar como um povo. Tudo tem isso. Então, você foi mãe dele. Você tem um amor imenso por ele. Quem é ele? É você. Conexão, né? Não é essa vai dizer nada. Então, você vai deixar sozinho, você vai acompanhar ele. E o coração de mãe fez.
ela foi convencida, né? Veja como são as coisas. Às vezes, quantos de nós, às vezes, colocamos nossos filhos junto com ele por esgoto, às vezes, né? Para trazer de volta. Então, O argumento. são tantos meios que tem para a gente ser convencido. E daí entra o fato de você conhecer, né? Porque ela sabia o que significaria uma reencarnação para ajudar um outro espírito. Né? Isso tendo vindo da onde? Dessa experiência, desse conhecimento adquirido, bom senso, tudo. Que é o que a gente espera alcançar cada vez. E quando a gente reencarna, a gente volta com esses novos conceitos, aprendizados, chegar lá. Vamos acertar? Dificilmente. Mas se for uma coisinha que a gente conseguir expurgar uma encarnação, já pode ser uma vitória imensa em relativo ao resto que a gente deve ter. Tem duas doenças, ali. Sim. A necessidade de encarnar, porque ela veio que está com ele. Não, tem espíritos de escola ainda, que a gente vê mesmo na história recente. Você vê o próprio Bezerra de Menezes. Ele foi liberado de voltar a reencarnar no planeta. Ele falou, não, enquanto tiver gente sofrendo, quero estar lá. Ele vai ficar muito tempo aqui. Vai. Acho que hoje ele fala, caramba, eu e minha língua. Vou ficar aqui. Não, brincadeira. Vê mais um. Se desesperar. Vamos lá. 334, acho que deve ser a última. Desde que não seja muito... A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? O espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a reencarnação. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, sabe ver antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Vamos colocar uma coisa muito importante. Tudo bem falar de Deus. Não tenho absolutamente nada contra falar de Deus aqui, né? No livro dos Espíritos, a unicidade, né, da informação da doutrina espírita, ela começa com a ideia de Deus, que tudo provê. Portanto, né, Deus é parte integrante dos conceitos da doutrina espírita. E só que é um Deus, né, que está em toda parte, conhece tudo, é bom, só faz coisas boas e assim por diante. Fez leis que regem não somente os homens da Terra, mas toda a humanidade de qualquer planeta, né, para qualquer estrela, em qualquer lugar. Esse Deus é imenso e, obviamente, então ele tudo sabe, tudo vê. Beleza? Tudo bem. Agora, é Deus que fala assim, o Eduardo vai reencarnar naquele grupo familiar lá com essa pessoa. Não é. As leis já estão colocadas por Deus. Certo? Eu vou ter um conjunto de ações que vão me ajudar, né, a reparar alguns males que eu tenha praticado no passado, vão me dar a oportunidade de fazer o bem e aprender que fazer o bem é bom. Então, tem lá um conjunto de ações que eu falei, beleza, então eu estou naquela condição que eu posso escolher. Certo? Então, eu não estou mais naquela do automatismo. Estou na condição. E aí, né, é razoável supor que espíritos ligados e com autorização da espiritualidade superior, mais alta que vocês possam imaginar, certo? Falar, vai ser bom mesmo, Eduardo, ser filho da Dona Maria e do seu Hélio, ele vai nascer, né, lá em Marília e vai acontecer. Tá certo, beleza. Então, o meu espírito, num determinado momento, vai sofrer as transformações necessárias para eu reencarnar como filho da Dona Maria e do seu Hélio.
Foi Deus que falou? Pum, sim, não, mas as leis de Deus falam isso, no sentido mais amplo, né? Elas autorizam que seja desta maneira. As próprias leis já estão definidas, né? Então, não é possível falar assim, a Sônia vai ficar grávida, eu vou lá agora. Pum, vou ficar... Fica meio Não funciona assim. antropomorfismo, pela nossa imagem e Não semelhança. funciona assim. Não é assim. Não é razoável que seja assim. A nossa razão fala, não dá para ser dessa maneira. Para quem é programador, como eu, Né? é mais ou menos óbvio. If, tal coisa. É o CIF, tal coisa. Eles estão postas lá. Né? Tudo é encadeado por essas leis e a gente tem que transformar isso em algo prático. Não é Deus apontando. Ao contrário, está tudo lá dentro. A gente está esperando o momento da reencarnação, a oportunidade da reencarnação, e tudo vai ser balanceado para que seja a melhor forma possível. A melhor forma possível. Não existe negócio. A reencarnação não é uma punição. Se não é uma punição, é uma oportunidade de aprendizado para mim. É uma oportunidade de reparação de erros do passado, uma oportunidade de crescer intelectualmente e espiritualmente. É tudo isso. Onde que eu vou conseguir a melhor forma de fazer isso? Bom, vai ser reencarnando lá em Marília, no dia 8 de fevereiro, vocês podem ficar sabendo. 8 de fevereiro, né, de 1956, às 3 horas da manhã eu nasci. Segundo está escrito lá. É mais velho. Eu sou mais velho. Então, é tudo mesmo ano. Mas, ano ótimo, gente. 56 foi um dos melhores anos que teve. Então, o que eu estou querendo dizer, né, é que isso, de uma certa forma, tem uma programação. Não é possível a gente imaginar que seja possível o cara falar assim, agora eu vou lá, eu vou pegar lá, vou naquele Não outro. sabe nem se é o cara, né? Não sabe nem o cara, então. Agora, por exemplo, nesse caso que ele falou, né, da mãe, foi, olha, ele precisa reencarnar lá. É uma necessidade daquele espírito. Você vai ajudá-lo? Pois é. Certo? Aí, ela precisa passar por todos os transtornos lá? Não. Mas ela pode passar por causa dele? Sim. Ela decidiu porque sim. Então, ela vai antes, certo? Para dar tempo, né, de ela estar na idade fértil e receber aquele espírito como filho. E tem um monte de variáveis no meio do caminho, tá, gente? Não pode esquecer que tem um monte de variáveis no meio do caminho. A programação é aquela, você faz o possível, a espiritualidade vai ajudar, mas... São os ventos de 81 km por hora. Né? Tá. Não, já está na hora. Acabou. Gente, terminou. Vamos encerrar. Olha, 11 horas, falei demais, peço mil perdões. Então, como dizia a Leidinha, Jesus, 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 não é isso? Está muito bem. Então, amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a oportunidade desse estudo, desta hora de convivência fraterna, tão agradável, que nos traz tanta felicidade, muita alegria no coração. O convívio também com os espíritos trabalhadores da casa, que aqui estiveram e estão nos auxiliando, né? Com os espíritos presentes que estudaram conosco, e a espiritualidade da casa, nós queremos pedir, né, que cada um de nós receba um passe espiritual renovador de energias, permitindo, assim, que nós estejamos preparados para a semana que se inicia. Que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para realizar, né, tudo aquilo que for necessário, produtivo para o nosso crescimento espiritual. Pai nosso, que
que estais no céu, encerrando, deixando essa prece para o irmão mais necessitado. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Para encerrar, você desliga aqui. Chacarona. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, gente. Valeu, tchau. O negócio de ordem é assim. Vai ficar assim.